O Brasil em um mundo em transformação, desafios e oportunidades no cenário geopolítico global. Vivemos em um momento histórico de mudanças rápidas e profundas no cenário global. O sistema internacional, que por décadas foi dominado por potências ocidentais, como os Estados Unidos e países da União Europeia, está sendo questionado. O cenário geopolítico está se transformando diante dos nossos olhos, com potências emergentes como China, Índia e Rússia ganhando peso cada vez maior. O Brasil, uma nação estratégica na América Latina, se vê diante de uma oportunidade única de reposicionar-se nesse novo cenário. No entanto, essa transição não é simples e exige decisões inteligentes, reflexivas e bem direcionadas. A desafiadora dependência do modelo econômico tradicional. Por décadas, o Brasil seguiu um modelo econômico baseado na exportação de commodities. A produção de alimentos, minerais e recursos naturais foi a espinha dorsal do crescimento econômico do país. Esse modelo, embora tenha gerado períodos de crescimento, tem mostrado suas limitações. A dependência de mercados externos, que frequentemente flutuam de acordo com a demanda global, coloca o país em uma posição vulnerável. Quando os preços das commodities caem, o impacto na economia brasileira é imediato, refletindo a falta de diversificação de sua matriz econômica. O Brasil precisa avançar para um modelo econômico mais robusto, baseado na inovação e na indústria, para garantir um crescimento mais sustentável e menos dependente de fatores externos. A transição para uma economia mais diversificada exigirá investimentos em setores como tecnologia, educação e infraestrutura. O foco em indústrias mais avançadas, como a de tecnologia da informação, biotecnologia e energia renovável, poderia gerar um círculo virtuoso de crescimento, criação de empregos e inovação. Além disso, é preciso entender que o Brasil precisa repensar suas políticas de desenvolvimento para garantir que os benefícios do crescimento sejam distribuídos de maneira mais equitativa. A desigualdade econômica e social continua a ser um dos maiores desafios do país, e não há como avançar de maneira sustentável sem resolver essas questões estruturais. O mundo em transformação, o desafio da globalização e o fim do neoliberalismo. Nos últimos 50 anos, o neoliberalismo dominou a agenda econômica global. O modelo de comércio livre, a desregulamentação dos mercados e a privatização de empresas públicas foram os pilares dessa era. No entanto, a crise financeira global de 2008 e os problemas econômicos subsequentes mostraram as fragilidades desse modelo. O aumento da desigualdade, as crises recorrentes e os danos ambientais causados por esse modelo começaram a levantar questões sobre sua sustentabilidade a longo prazo. No Brasil, os impactos da adoção dessas políticas neoliberais foram evidentes. O país experimentou um crescimento econômico nos anos 2000, mas esse crescimento foi caracterizado por uma excessiva dependência de um número limitado de setores e da exploração de recursos naturais. A recessão que se seguiu a essa fase de crescimento revelou o quão vulnerável o Brasil estava a uma economia global volátil e desigual. Atualmente, o mundo vive uma reavaliação do modelo neoliberal. Países como a China, que adotaram uma forma de capitalismo com forte intervenção estatal, estão agora demonstrando uma alternativa viável ao modelo ocidental. A Rússia, com seu foco em autossuficiência e segurança nacional, também oferece um contraponto interessante ao modelo globalista. O Brasil, para se manter competitivo e relevante nesse novo cenário, deve adotar uma postura mais pragmática e independente em relação ao comércio global. Isso não significa abandonar o comércio internacional, mas sim buscar acordos comerciais que favoreçam as necessidades do país e não apenas atender aos interesses das grandes potências. Uma política externa que busque fortalecer as relações com outros países emergentes e com aqueles que têm mais afinidade com os objetivos brasileiros pode ser um bom caminho. Geopolítica e o desafio da política externa brasileira. O Brasil sempre se caracterizou por uma política externa pragmática e independente, buscando atuar como um mediador no cenário internacional. No entanto, o atual cenário geopolítico exige que o Brasil intensifique essa estratégia e busque uma posição mais ativa nas questões internacionais. O país, como uma das maiores economias do mundo e o maior da América Latina, tem o potencial de liderar iniciativas diplomáticas que promovam a paz, a estabilidade
e a cooperação no contexto global. Por um lado, o Brasil tem relações comerciais significativas com os Estados Unidos, mas também é um importante parceiro da China e tem estreitado laços com a Índia, África e outros países do sul global. A diversificação de suas alianças é fundamental para que o Brasil possa manter sua autonomia no cenário internacional e reduzir sua vulnerabilidade às disputas entre as grandes potências. Além disso, Bassaza, o Brasil deve agir ativamente para fortalecer blocos como o BRICS e outras organizações regionais, como o Mercosul. O fortalecimento do Mercosul, por exemplo, pode proporcionar um crescimento econômico mais robusto para a América Latina como um todo, criando uma zona de influência onde o Brasil pode liderar. A busca por uma maior integração com os países da América Latina é estratégica para contrabalançar as pressões externas e criar uma plataforma de desenvolvimento sustentável para a região. Em um mundo cada vez mais polarizado, o Brasil pode desempenhar um papel fundamental como um defensor do multilateralismo, buscando promover acordos que respeitem a soberania dos países e incentivem o diálogo entre diferentes blocos e nações. Uma diplomacia voltada para a promoção da paz, do desenvolvimento e do bem-estar global será fundamental para o Brasil manter sua relevância e influência no cenário internacional. Desafios internos. A luta pela inclusão social e sustentabilidade dentro do Brasil, a desigualdade social continua sendo um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento sustentável. A falta de acesso à educação de qualidade, à saúde e à segurança continua a ser um problema estrutural que impede que o país atinja todo o seu potencial. As políticas de redistribuição de renda e inclusão social precisam ser fortalecidas a fim de garantir que as classes mais baixas da sociedade tenham acesso a melhores oportunidades. A criação de uma classe média sólida que possa consumir, investir e gerar mais inovação é fundamental para a sustentabilidade do modelo econômico do Brasil. Para isso, é necessário que o Brasil invista em políticas públicas que promovam a educação, a capacitação profissional e o acesso a serviços essenciais de saúde e segurança. A democratização do acesso a esses direitos básicos é um passo crucial para garantir que os brasileiros, especialmente os mais vulneráveis, possam se beneficiar do crescimento econômico e participar ativamente do desenvolvimento do país. A sustentabilidade também é um tema central. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e recursos naturais, tem um papel crucial a desempenhar na preservação ambiental. A Amazônia, em particular, é uma peça-chave nesse processo, sendo responsável por grande parte da regulação climática global. As políticas de preservação ambiental devem ser vistas não como um obstáculo ao desenvolvimento, mas como uma oportunidade para criar novas indústrias e modelos de negócios sustentáveis. A economia verde, que inclui setores como a energia renovável, a agricultura sustentável e a conservação ambiental, pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. Investir em energia solar e eólica e hidrelétrica, assim como em tecnologias limpas para a produção e consumo, ajudará o país a garantir um futuro mais sustentável, ao mesmo tempo em que abre novas frentes de desenvolvimento econômico. O Brasil e o futuro. Estratégias para a prosperidade. O Brasil tem diante de si um futuro cheio de desafios, mas também de grandes oportunidades. O país possui uma base sólida para construir um modelo de desenvolvimento mais moderno e inclusivo, com uma economia diversificada, mais justa e mais sustentável. Para alcançar esse futuro, o Brasil precisa investir em setores estratégicos como a tecnologia, a educação, a sustentabilidade e a integração regional. O Brasil deve buscar diversificar suas relações comerciais, fortalecer alianças com países emergentes e se posicionar como um líder regional, respeitando sua autonomia e promovendo políticas que beneficiem sua população. A construção de um futuro próspero para o Brasil também passa pela solução de suas questões internas, como a redução das desigualdades sociais e a promoção da inclusão. A educação e a capacitação da força de trabalho serão fundamentais para garantir que todos os brasileiros tenham a oportunidade de participar ativamente no desenvolvimento do país. Com uma abordagem equilibrada, o Brasil pode se tornar uma potência econômica e geopolítica no futuro, desempenhando um papel importante no cenário global e garantindo a prosperidade de seu povo.
O caminho é longo, mas as oportunidades são vastas e, com a visão certa, o Brasil pode enfrentar os desafios atuais e se consolidar como um líder responsável na construção de um futuro mais justo e sustentável para todos. Conclusão: o Brasil vive um momento de inflexão em sua história, situado em um cenário internacional de profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. Em meio a essas transformações globais, o país tem diante de si uma oportunidade única de se reposicionar, não apenas como uma potência regional, mas como um líder responsável no cenário global. Para isso, o Brasil precisa ir além de suas limitações atuais e aproveitar os potenciais que possui, desde sua imensa diversidade de recursos naturais até sua capacidade de gerar inovação e integração com novas potências emergentes. A primeira grande questão que o Brasil deve enfrentar é a sua dependência do modelo econômico tradicional, baseado principalmente na exportação de commodities. Este modelo, embora tenha gerado crescimento no passado, revelou-se cada vez mais insustentável em um mundo que se torna mais complexo e conectado. A crise econômica global de 2008 foi um divisor de águas e desde então as potências tradicionais, como os Estados Unidos e os países da União Europeia, vêm enfrentando uma desaceleração de suas economias e um questionamento interno de seus modelos neoliberais. O Brasil, por sua vez, continua a sentir os efeitos dessa dependência. Um setor industrial fraco, baixa inovação tecnológica e um alto grau de desigualdade social. Nesse contexto, o país se encontra em uma encruzilhada, ou continua a seguir o modelo de crescimento baseado em commodities, ou se reinventa para garantir um futuro mais sustentável e menos vulnerável aos altos e baixos do mercado global. Ao apostar na diversificação de sua economia, o Brasil tem a oportunidade de criar um novo modelo que seja mais inclusivo, resiliente e sustentável. O foco em tecnologia, inovação e indústrias sustentáveis, como a energia renovável e a economia verde, pode colocar o Brasil na vanguarda de um novo ciclo econômico. Além disso, ao investir em sua infraestrutura tecnológica e educacional, o país poderá criar uma força de trabalho mais qualificada, pronta para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digital e globalizado. Outro ponto crucial é a questão da geopolítica e da política externa do Brasil. O país tem se destacado como um defensor do multilateralismo, buscando fortalecer suas relações com outros países do sul global, como a África, a Índia e os países da América Latina. O Brasil tem um papel estratégico na construção de uma ordem internacional mais equitativa, que desafie as dinâmicas de poder tradicionais e ofereça um novo caminho para as economias em desenvolvimento. Nesse cenário, o Brasil pode se tornar um importante mediador de conflitos e um defensor da paz, especialmente em um mundo em que as tensões geopolíticas aumentam, com países como os Estados Unidos e a China disputando influência econômica e política. O fortalecimento das relações com blocos como o BRICS, que reúne potências emergentes como a Rússia, China, Índia e África do Sul, é uma excelente oportunidade para o Brasil se consolidar como um agente de mudança, promovendo uma ordem mais justa e multipolar. No entanto, o Brasil também enfrenta enormes desafios internos que precisam ser superados para que o país possa se tornar essa potência global. A desigualdade social ainda é uma das maiores barreiras ao desenvolvimento sustentável do país. Apesar de ser a maior economia da América Latina, o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. Essa desigualdade não é apenas econômica, mas também social e racial. Grande parte da população brasileira vive à margem da sociedade, sem acesso pleno a direitos básicos como saúde, educação e segurança. Para mudar esse quadro, é fundamental que o Brasil invista em políticas públicas que promovam uma distribuição mais justa de riquezas e oportunidades, garantindo a inclusão das populações mais vulneráveis e reduzindo as disparidades regionais. A justiça social não é apenas uma questão moral, mas também uma questão estratégica. Sem um povo mais educado, saudável e com acesso a uma economia mais justa, o Brasil jamais poderá se tornar uma verdadeira potência global. A questão ambiental também não pode ser negligenciada. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e a maior floresta tropical do mundo, desempenha um papel crucial no equilíbrio ecológico do planeta. A Amazônia, por exemplo,
é um patrimônio não apenas do Brasil, mas de toda a humanidade. No entanto, o país enfrenta enormes pressões para explorar seus recursos naturais de maneira predatória, o que tem causado o desmatamento em níveis alarmantes. A preservação ambiental não deve ser vista como um obstáculo ao desenvolvimento, mas sim como uma oportunidade. O Brasil pode e deve se tornar um líder mundial na economia verde, investindo em tecnologias limpas, na preservação de seus ecossistemas e na produção de energia renovável. Além disso, políticas que incentivem a agricultura sustentável, o turismo ecológico e a proteção da biodiversidade podem criar novas oportunidades de crescimento econômico, enquanto o país cumpre seu papel de guardião ambiental. O futuro do Brasil também está intimamente ligado ao seu papel no comércio global. Embora o país tenha uma relação comercial sólida com potências como os Estados Unidos e a China, é crucial que o Brasil não se prenda a um único modelo econômico. A diversificação das relações comerciais com países da Ásia, África e América Latina é fundamental para garantir maior segurança econômica e reduzir a vulnerabilidade às crises globais. O fortalecimento das cadeias de suprimentos regionais e o aumento da cooperação com países do sul global podem abrir novas fronteiras para o Brasil, não apenas em termos comerciais, mas também em termos de liderança política e econômica. Um Brasil mais independente e menos dependente das flutuações do mercado global tem mais chances de prosperar a longo prazo. Para garantir esse futuro promissor, o Brasil precisa adotar uma política externa independente, que se concentre em seus próprios interesses nacionais, ao mesmo tempo em que construa alianças estratégicas com outros países que compartilhem seus objetivos. Isso inclui a promoção de uma agenda diplomática de paz e cooperação que favoreça o multilateralismo e a resolução pacífica de conflitos. O Brasil deve se posicionar como um elo entre o norte e o sul global, defendendo um sistema internacional mais justo e equilibrado, onde as potências emergentes possam finalmente ter o peso político que merecem. Em resumo, o Brasil se encontra em uma encruzilhada histórica. O país tem à sua disposição recursos abundantes, uma posição geopolítica estratégica e uma população jovem e criativa capaz de gerar inovação. Para prosperar no novo cenário mundial, o Brasil precisa repensar seu modelo de desenvolvimento, apostar em uma economia mais diversificada, sustentável e inclusiva, e fortalecer sua presença no palco internacional como uma voz de mudança. Em um mundo cada vez mais interconectado e volátil, o Brasil tem uma oportunidade única de não apenas sobreviver, mas prosperar, criando um futuro mais justo, equitativo e sustentável para as próximas gerações. O caminho não é fácil, mas com a estratégia certa e uma visão clara de longo prazo, o Brasil pode ser um exemplo de sucesso e liderança global na construção de um futuro melhor para todos.